Salve da igreja capaz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Eu agradeci a Deus pelo culto de hoje de ceia, foi algo extraordinário o que Deus fez aqui. E aí eu falei assim, hoje eu vou arrumar as coisas em casa, eu não consigo ir para o culto à noite. E aí teve um irmão que olhou para mim e falou assim, fica tranquilo, você vai pregar hoje, né, presbítero? Deus é fiel, né? E aí eu desconectei meu celular, fui arrumar as coisas, fui descansar um pouquinho, acordei só para orar pela família do Tiago que ia pegar a estrada. Quando foi 5h30, eu conecto meu celular, tinha uma mensagem do pastor Barbosa. Falei, Jesus, eu falei, depois eu converso com o presbítero Júnior para ele parar de ficar fazendo isso. Mas o importante é que o Eterno controla todas as coisas, amém? Abra a tua Bíblia, por favor, em Gênesis 28. Nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Essa pregação ela está pronta há 4 cultos, acho, 5 vezes que... Na última vez, eu acho que eu fui convidado para ministrar e eu não pude ministrar essa palavra. E aí eu vou ter que relembrar ela ministrando aqui e o nome dele vai ser glorificado, amém? Gênesis 28, 10. Gênesis 28, 10 diz assim... Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. 11. E chegando a um lugar para onde passou a noite, porque já o sol era posto, tomou uma pedra daquelas no local e o pôs sobre como travesseiro, e se deitou naquele local. E sonhou, eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava aos céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de teu pai, e o Deus de Isaque, esta terra, e que está deitado, e darei a ti toda esta descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ei ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti uma descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sonho, disse, na verdade o Senhor está neste local, e eu não o sabia. E temeu e disse, quão terrível é este local, e não há outro lugar senão a casa de Deus, e está a portas dos céus. Então levantou Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto como travesseiro e a pôs como uma coluna. E derramou azeite sobre ela e o chamou aquele local de Betel. Nome, porém, daquele cidade de luz ou local de luz até aí. Louvado seja Deus. Abraão foi marcado por um homem que teve uma promessa com 100 anos que teria um filho. Mas antes de receber toda essa promessa, ele recebeu principalmente no interior dele algo chamado obediência, que leva ao nome de adoração. E dessa adoração e a obediência, Deus promete a ele um filho, e esse filho vem chamado Isaque. Então todas as bênçãos que Deus falou que Isaque teria através de Abraão, isso veio para o seu filho Jacó. Até aí todos nós conhecemos a descendência do que aconteceu. Mas Jacó nasce numa gestação onde há uma briga no ventre, e no momento da saída do seu irmão, ele sai agarrado ao pé dele. Por isso o nome no original é Yaakov, do hebraico. Mas ele foi sempre apontado pelas pessoas como o trapaceiro. Sempre quando falam dele, fala assim, aquele trapaceiro. Mas no original o seu nome não significa somente trapaceiro, mas é aquele que agarra as oportunidades. Você não entendeu, mas eu vou falar de novo. O nome dele não é trapaceiro. É aquele que agarra a oportunidade. Ontem eu estava conversando com o presbítero Júnior e com o Tarciso, e o irmão Rogério. Tem um rapaz que trabalha comigo. Ele, por muito tempo, ele carregava coco. Ele pagava a faculdade dele carregando coco. Então o caminhão encostava, ele tirava desse caminhão, colocava no outro e levava. Esse era o trabalho dele para pagar a faculdade dele. E aí ele recebeu uma oportunidade. Meu chefe estava ontem conosco no evento e me veio lembrar essa situação. Colocou ele para trabalhar com a gente e falou assim, estou te dando uma oportunidade para você.
Esse rapaz hoje ele é meu braço direito na empresa. Eu vou falar de novo para você entender. Uma pessoa que nunca tinha trabalhado com TI. Nunca tinha feito nada disso. Só pagava uma faculdade carregando coco. Hoje ele é o braço direito acima de muitas pessoas que têm 14 anos de empresa e não fazem o que ele faz. E aí eu perguntei para ele assim, você quer voltar a carregar coco? Ele falou, para lá, eu não volto nunca mais. E muitas vezes Deus nos coloca a oportunidade e nós deixamos de qualquer jeito. Nós jogamos a nossa vida muitas vezes com as oportunidades para lá. E é aquela oportunidade que pode transformar literalmente tudo na tua vida. Eu coloquei uma situação natural para que você entendesse como funciona no mundo espiritual. Muitas vezes Deus prepara uma oportunidade para você, para que a sua vida seja transformada, seja liberta, restituída, mas você prefere viver o trapaceiro. O nome dele poderia até ser aquilo, mas o seu nome não condiz aquilo que você vai fazer. Tem pessoas que a tradução do nome é vitorioso, é guerreiro, é isso e aquilo, mas não é o nome que muda. É a sua atitude diante da situação, é a sua postura diante daquilo que vem sobre a tua vida, que faz a diferença para aquilo que você tem no futuro. E aí eu coloquei aqui da seguinte forma, quando ele vai no Val de Jaboque, Gênesis 32, 24 a 31, por favor. A gente vai trabalhar um pouquinho a Bíblia. Eu gostaria que você folheasse a sua Bíblia, marcasse o que está na Bíblia, para você pegar intimidade com ela. É muito bom ter um telão aqui, mas é bom você conhecer, marcar, rabiscar a sua Bíblia. Nós vamos até o 31, tá? Jacó, porém, ficou e lutou com o homem até a alva subiu, ou até o virar do dia. E vendo esses que não prevalecia contra ele, tocou a sua junta de sua coxa, e se deslocou a juntura da sua coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E Jacó disse, Jacó. Então não chamará mais pelo teu nome Jacó, mas Israel, como o príncipe que lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. E Jacó lhe perguntou, disse, dai-me o que eu te peço, saber o teu nome. E disse, por que perguntas o meu nome? Abençoou-o ali. E chamou Jacó aquele nome Peniel, porque dizia, tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu o sol quando passou o Peniel e manquejava a sua coxa. Até aí. Eu entendo, vendo tudo isso, que além dele ter essa situação sobre a vida dele, de uma mudança de postura, de uma mudança de comportamento, ele tinha que lutar pelaquela oportunidade. E diz a palavra que ele lutou com o anjo durante a noite inteira, o dia inteiro, e quando chegou o momento que o próprio anjo disse, eu não aguento mais, me deixa ir embora. Às vezes uma dificuldade que a gente passa, de 1 hora, de 40 minutos, a gente esquece quem é Deus. A gente desiste. Literalmente, a gente abre mão daquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu aprendo com esse homem que enquanto eu não conseguir aquilo que Deus prometeu para a minha vida, eu não posso desistir. Eu vou falar de novo que vocês não entenderam. Se Deus prometeu algo na tua vida e você já desistiu, está na hora de você relembrar aquilo que Ele falou para você. Você tem que ir até o fim, até que seja cumprido na tua vida aquilo que Ele falou. Mas pastor, o senhor não sabe. Não, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o Deus que te prometeu vai cumprir. Mas você tem que aprender a obedecer à voz de Deus e seguir o que Ele está falando. Mas o mais interessante de tudo isso, a caminhada daquele homem é transformada quando há um toque de Deus. Eu vou de novo. A caminhada daquele homem é transformada após o toque de Deus. Aquele que mente não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que prostituía não prostitui mais, porque a transformação que acontece ela é genuína no interior dele. O fofoqueiro não fofoca mais, o maldizente não maldiz mais, porque quando Deus toca em você, tudo em você muda. Ele era assim, mentiroso, mas depois ele começou a mudar o comportamento. Tudo na vida dele é transformada. E Deus está falando, quando Ele entra verdadeiramente na nossa vida, tudo tem que ser diferente, irmão. E o Tiago falou algo aqui, o diácono Tiago, interessante. E é verdade. Muitas vezes, eu passei muitas vezes por isso.
Ai, está na hora de trabalhar. Já toma aquele banho rapidinho, já pega as coisas, se tem a marmita, já põe na mochila. Às vezes até esquece a carteira e tem que voltar para pegar a carteira. E Deus? Aonde está Deus? Eu tenho o costume de abrir o olho e falei, opa, deixa eu pensar. Não ouvi trombeta, tenho mais um dia. É verdade, eu me preocupo, irmãos. Não ouvi, opa, hoje eu tenho que fazer diferente, Ele está me dando uma nova chance. Está fazendo com que a minha caminhada seja diferente. Eu tenho que mostrar para Ele que eu estou transformado no meu interior. Eu não posso voltar às minhas práticas antigas. Eu não posso viver do mesmo jeito que eu era. E não é para mostrar para A ou para B que eu estou diferente, não. É para mostrar para Ele que o amor dEle me alcançou e a minha vida foi mudada. E com isso, essa transformação muda dia a dia. O meu caminhar é para estar com Ele. Jesus, até a língua enrola na hora de falar, Pai. E ainda eu coloquei mais aqui, não só a caminhada, mas Jacó aprendeu que tudo que ele conquistava através de Cristo, ele tinha que edificar um altar. Cada momento na Bíblia, se você pegar todos os homens da Bíblia, que conquistaram algo através de Cristo, eles edificavam altar em suas vitórias. Noé, assim que ele fez a aliança com o Eterno, tudo certinho, vem o dilúvio, ele chega no local de terra seca, a primeira coisa que ele faz é o quê? Um altar. Abraão, altar. E Jacó aprendeu que isso era um segredo espiritual, porque sempre o altar está atrelado à comunhão, à obediência e sacrifício. A nossa vida é um altar para o Eterno. Ele fica olhando para a gente, qual é o altar que você tem sido para mim? Qual é o sacrifício que você tem feito para mim? Seu sacrifício que é falar dos outros? Seu sacrifício é viver a sua vida mundana, só conquistar e não ter nada para mim? Não, irmão, entenda. O altar é entrega, o altar é obediência, o altar é sacrifício para Ele. Aquele dia que você não consegue vir para o culto, que você chega no metrô lotado, ônibus lotado na Sé, como a gente vê normalmente, você fala, não, eu não vou para casa. Eu vou lá para o Senhor tributar algo para Ele, entregar o meu melhor, declarar que Ele é santo, que Ele fez na minha vida, e não é o meu cansaço, isso é o altar para o Senhor. Mas a gente está falando do Eterno aqui, tem gente que está com cara de que está dormindo aí, irmão, se é para dormir, fica em casa. Aqui você tem que adorar Ele, aqui você tem que entregar o melhor para Ele. Você não veio aqui cumprir tabela, você veio adorar o Deus. Aleluia! E eu falei isso para uma pessoa um dia desse, quando as pessoas começarem a entender que serve a um Deus, nunca ela vai entrar numa igreja de qualquer forma. Nunca. E eu costumo brincar, lá o Thiago sabe disso, a gente pega o metrô sempre. Quando fala que é horário de culto, aqui começa a trepidar, eu começo a tremer, eu falo, hoje Deus vai fazer alguma coisa naquele lugar. Eu fico assim, irmãos, como se fosse uma alegria que se eu pudesse, eu falava no metrô inteiro, pessoal, hoje Cristo vai estar lá na igreja, vamos lá. É algo interessante demais isso, quando a gente tem essa intimidade com Deus. Na terça ou quarta que nós vimos aqui mexer no cabeamento, e eu fui comprar um fone de ouvido para os meninos aqui na rua. E eu parei para pegar o fone, fiquei olhando a mocinha assim, e o menino, e eu falei assim, você congrega onde? O menino já olhou para mim e falou assim, oi? Você congrega onde? Ele falou, eu moro na Patriarca, na igreja tal. Falei, tá bom, e a irmã, congrega onde? Ela já baixou a cabeça. Falei, Jesus, eu vim comprar um fone. E aí conversando com eles ali, eu falei, por que você não vai na igreja, irmã? Eu estou falando que o Espírito Santo mandou falar aqui, porque alguém precisa receber isso. E ela baixou a cabeça, ela falou, eu não tenho força. Quando a gente para de entregar altares ao Senhor, edificar altares, reconhecer que Ele é soberano, que tudo que Ele faz na nossa vida é conforme a vontade dEle, a gente começa a perder a força na caminhada. E aí conversando com ela, o Espírito Santo, pela misericórdia dEle, revelou a vida dela, e eu falei aquilo que o Eterno mandou. Houve choro, houve arrependimento, ela aceitou a Cristo, mas não é porque sou eu, você também é portador disso. Só que você sempre coloca que essa responsabilidade é do pastor, mas não é. Você é um agente de Cristo por onde quer que você anda, e cada vez que o seu caminhar vai sendo transformado, você vai contaminando as pessoas a servir a Cristo. Vou falar de novo, quanto mais intimidade você tem com Ele, mais você coloca pessoas através de tudo que você tem feito ao altar de Deus.
E muitas vezes, Jesus, é que Deus vai falando, eu tenho que fazer, Jesus. Muitas vezes você está andando e o seu comportamento do dia a dia não traz ninguém para Cristo. Ao contrário, só traz pessoas semelhantes àquilo que você tem seminado na terra e dispersado nos outros. E o Eterno está falando, qual é o altar que você tem feito? O quanto você tem realmente buscado a Deus e mostrado que eu sou o Deus que transforma a vida. Porque talvez a sua vida só foi de choro, só foi de problema, só foi de diz que me disse, de derrotas, de perdas. Assim como a mulher falou, eu perdi tudo. E o Eterno falava para ela, eu vou reconstruir. O luto é difícil, foi isso que ele falou. A perda é difícil, mas Deus faz tudo novo. Ele transforma, porque Ele vê no meio do louvor uma adoração verdadeira. Quando o olho está fechado e está falando para ele o que sente, ele entende. E ele vai reconstruir, e ele vai escrever uma história nova para você. Literalmente, ele vai transformar a sua condição de vida. E você vai ver o agir de Deus para você. Aquele momento que você não tinha mais de paz, que vivia tribulações, coisas que você falava, Senhor, até quando eu vou viver isso? O Senhor, o eterno Deus, transformará a tua vida e fará coisas extraordinárias. E você entrará por estas portas, literalmente, alegre na presença dEle, agradecendo e fazendo tributos ao eterno. Porque hoje no mundo espiritual, Ele está transformando a tua vida. Em nome de Jesus. Oh, louvado seja Deus. E aquela mulher em meio ali à lojinha, cliente entrando, cliente saindo, ela não se preocupou com aquilo. Ela falou assim, eu moro muito longe daqui. Eu falei, mas procure uma igreja que fale a verdade, que ministre Cristo, que não fique fazendo jogo emocional com você, que literalmente a palavra sendo ministrada do arrependimento. Eu estava até com a camiseta da igreja, ela gostei desse nome. E ali naquele momento, no meio da loja, aqui ó, na avenida, onde vende eletrônico, depois do açougue ali. Um monte de cliente, ela levantando a mão, em prantos. Ela falou, eu quero voltar a viver isso. Deus está chamando você para ser assim, um agente dEle. Louvado seja o nome de Jesus. Se minha irmã soubesse o que Deus vai fazer na sua vida. Jesus. Coloca para mim, por favor, Gênesis 33, 18 ao 20. Deus está aqui. Deus está aqui. Do 18 ao 20. Jesus. E chegou Jacó, salvo a Salém, cidade de Sequém, que está na terra de Canaã. Quando vinha de Padã Arã, armou sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo e quis estender a sua tenda à mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Levando ali o altar, chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Você percebeu que todo momento que ele faz algo, ele edifica um altar? Eu vejo assim, às vezes a pessoa, ela está desempregada. E aí ela faz alianças com Deus, ela faz promessa. Ela faz pacto com Deus. Senhor, se o Senhor me abençoar com o emprego, ou então, Senhor, se o Senhor me tirar do aluguel, eu vou fazer tal coisa. Aí Deus vai lá, abre a porta para esse camarada, ele começa a trabalhar. Com um mês de empresa, ele já começa a reclamar. Não estou ganhando quanto eu mereço. Eu trabalho demais para isso. Meu chefe tem que olhar para mim e ver que eu sou um ótimo funcionário. Não edificou altar nenhum. Porque quando a pessoa edifica o altar, quando ela entra na empresa de manhã, ela fala, Senhor, obrigado pela porta que o Senhor me abriu. Senhor, obrigado que é esse dinheiro aqui que mantém a minha família. Senhor, obrigado porque aquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos traz alimento para a minha casa e para a minha família. Obrigado por me abençoar. Isso é altar para o Senhor. E cada momento que Ele vai passando, Ele vai edificando o altar. Só que o que acontece? Depois de ele ter mudado o caminhar dele ao enfrentar o anjo, ele tinha que encontrar o irmão dele. Por quê? Porque ele mentiu, porque ele enganou. Mas ele não poderia encontrar o irmão dele com a mesma caminhada que ele tinha anteriormente. Mas ele não podia encontrar de qualquer forma, sabe por quê? Porque o irmão dele sempre tinha aquela imagem dele. Eu vou falar de uma forma que você entenda.
Por muito tempo eu ajudei em centro de reabilitação. E a maior dificuldade de uma pessoa que se reabilitava era mostrar para a família que ele estava reabilitado. Sabe por quê? Porque a família sempre enxergava como ele era no passado. Toda vez que ele falava assim, olha, eu estou curado, eu não vou fazer mais. Aí a mulher falava assim, deixa eu ver se eu tenho até um caderno. Eu acho que tem mais de 5.000 páginas que você falou a mesma coisa. Ninguém dá crédito. Sabe por quê? As pessoas sempre te olham pelo seu passado. A pessoa sempre vai olhar pelos seus pecados, pelos seus erros, pelo aquilo que você fez. E nunca vai te enxergar por aquilo que o Senhor fez verdadeiramente na tua vida. Mas aí ele entendeu um segredo aqui. Ele falou assim, ó, eu vou buscar Deus primeiro antes de encontrar o meu irmão. Eu vou falar de novo para você entender. Você precisa buscar Deus antes de enfrentar o seu inimigo. Você precisa se humilhar na presença do Senhor antes de enfrentar qualquer situação. Não é do seu jeito, porque todas as vezes que você for enfrentar o seu inimigo, ele sempre vai acusar o seu passado. Você era aquilo. Você era aquilo outro, você era aquilo outro, mas quando você está convicto em Cristo, você sabe que você é nova criatura nele, o passado não habita mais em você, você viveu transformações através dele, e você pode falar para o inimigo, eu sou nova criatura nele, ele fez nova todas as coisas, eu não sou aquilo que você vê no meu passado. Eu sou lavado, eu sou remido no sangue do Cordeiro, eu sou remido em Cristo. Ainda que você aponte o meu passado, eu vou colocar para você aquilo que eu sou através de Cristo. E aí ele vai literalmente aos pés e fala para Deus assim, o Senhor mudou a minha identidade, mudou o meu caminhar, fala com ele lá o que o Senhor fez comigo. Irmãos, isso é forte demais. Isso é para quem tem intimidade com Deus. Ele fala assim, Pai, por favor, revela lá quem eu sou hoje. O que muda tudo nisso aí, você tem que entender para as pessoas, não é o que você fala, são os seus frutos. Os seus frutos falam quem você é de verdade. Eu posso ter o melhor discurso e dentro da minha casa tratar a mulher de qualquer forma. Eu posso ter o melhor discurso e tratar os meninos que trabalham comigo como um qualquer. Mas é o fruto que revela quem eu sou. É o fruto, revela quem você é na rua. É quando ninguém está vendo, é quando não tem pastor, quando não tem esposa, quando não tem esposa, é quando você está no metrô. Eu vou contar o que aconteceu comigo um dia desses. Alguns irmãos aqui já sabem, vão rir. Eu estava no metrô, e quando eu estou no metrô, literalmente eu estou viajando, porque eu estou com fone de ouvido e estou lendo a Bíblia, escutando louvor, ou escutando pregação, e uma pessoa estava atrás de mim, olha só, conhecida, parente da Tati, estava atrás de mim no metrô, eu nem sei quem é a pessoa, eu estava segurando no metrô ali, a pessoa tirou foto e mandou para ela, ó, seu noivo está ali. E eu continuei minha caminhada, desci do metrô da linha vermelha, da linha azul, fui para a linha verde da Paulista, a pessoa atrás de mim mandou uma foto, ó, não é ele não? E eu continuei andando. E ela falou assim, ele não olha nem para o lado, ele está só no celular ali, e só vejo ele fazendo assim, e fazendo assim com a cabeça. Eu subi a escada rolante, ela atrás de mim, e mandou outra foto, ó. Não é ele não? Não, eu falei, estamos stalkeando. Eu falei, não é possível. É perturbado uma pessoa dessa. Aí eu subi a escada rolante, e estava sentindo a brigadeira, ela tirou outra foto e estava atrás de mim ainda. Só que eu desci a brigadeira, ela foi reta. Irmão, tirando foto ali, mostrando não é ele, porque ela não conhecia, né? Falou, eu acho que é. Aí falou, tudo bem, acho que é. Já podia ter parado na primeira foto, né? Mas foi tirando outras. Mas assim, brincando ou não, eu estou lhe mostrando que tudo você é observado. Em tudo você é observado. Mas pastor, ninguém me vê. Aqui pode não ver, mas lá todo mundo vê. E lá todo mundo vê. No mundo espiritual você é literalmente plateia para os anjos. Espetáculo para o mundo e para os anjos. Eu dei um exemplo clássico aqui de coisas simples do nosso dia a dia. Se a outra pessoa ia estar no metrô, já passou um homem bonito, a mulher já, nossa, mais bonito que o meu. Passou uma mulher, nossa, mais bonito que o meu. Irmãos, mas como está sendo o seu comportamento quando ninguém está vendo? Quando literalmente as luzes apagam e você está só. O que está aqui? Está colocando coisas boas ou você está disseminando coisas ruins? Você está alimentando bênção ou você está alimentando maldição? E ele sabia, se eu for encontrar com meu irmão, é morte.
Mas se o Senhor encontrar primeiro com Ele, é vida. Essa situação que te assola, se você for direto com ela, sem falar com Deus, é morte. Mas, se você for aos pés de Cristo, buscar ao Eterno, tudo que era morte Ele transforma em vida. Tudo que era maldição Ele vai colocar bênção. Tudo aquilo que era para dar errado vai dar certo, porque Ele controla todas as coisas no mundo natural e no mundo espiritual. Primeiro Ele faz lá, para depois acontecer aqui. Por isso que nós precisamos todos os dias buscar ao Eterno, rasgar o nosso coração e falar: Senhor, eu preciso de Ti em tudo. E quando você conquistar, faça um altar a Ele. Ainda tenho tempo, glória a Deus. E diz assim ainda o que eu escrevi aqui, que foi algo muito interessante. Quando ele encontra o seu irmão, há abraço, há choro e aliança. E ali ele edifica um altar. Porque somente Deus pode trazer paz em meio em guerra. Talvez você tenha vivido sentenças de morte até hoje, mas Deus pediu para eu falar para você hoje o seguinte: haverá vida. Você tem vivido dificuldade, haverá refrigério. Pastor, mas eu não aguento mais. Ele está falando que a partir de hoje a sua vida será transformada. E o que você tinha de dificuldade, Ele dará escape para você. E você verá a mão de Deus agindo a teu favor. Aquilo que trazia transtorno não trará mais. Aquilo que era problema não será mais. Porque o Eterno está mudando a sua condição. É uma palavra profética. Eu estou sentindo esta palavra no meu interior. Ele está falando: transformarei pessoas, transformarei situações, e a sua vida nunca mais será a mesma. Esta palavra é profética sobre a tua vida. Aleluia. Jesus. Depois de fazer tudo isso, ele edifica um outro altar. Mas esse altar não é para dizer assim: eu liberei perdão, eu perdoei, não. Esse altar que ele fez foi para dizer assim: eu não tenho poder de perdão, eu não tenho poder de abraçar, eu não tenho poder de fazer essas coisas, mas este altar significa que Deus tem o poder de perdoar. Deus tem o poder de fazer novas as coisas. Deus é o Deus que me deu poder e graça para abraçar. Significa que em todo momento da vida dele, ele sempre colocou Deus acima de todas as coisas. E aí eu fico pensando, quantas vezes nós colocamos nós como os melhores. Aí, eu liberei perdão para o irmão lá, você viu? Irmão, quem perdoa é Deus. E perdão não é amnésia, tá? Você vai lembrar daquilo, mas não te machuca mais. Estávamos almoçando nessa semana, e o irmão Kleber, a gente estava conversando sobre algumas coisas, e eu falei assim: o passado não me dói mais. Não me dói. Mas você fala assim: falo, não dói, não me machuca, não me fere. Sabe por quê? Porque quando o perdão é verdadeiro, quando Cristo entra verdadeiramente no teu interior. Vou pedir para os irmãos prestar atenção na palavra, por favor. Quando Cristo entra verdadeiramente no seu interior, o passado não te fere mais. O que te machucava não te machuca mais. Você entende que assim, o perdão, irmãos, o Espírito Santo está falando sobre isso, sobre perdão. Quando você realmente faz isso, o mundo espiritual você fala: Senhor, está aqui. Está aqui. Ó, não quero mais carregar esse peso nas minhas costas. Eu não quero carregar mais sentença. A minha parte eu fiz, daqui para frente é com o Senhor. E aí ele e o irmão dele viveram um momento de alegria, de amor. Literalmente não tinha mais peso entre eles. Eles puderam se abraçar e viver algo, coisas extraordinárias. Jesus, coloca para mim por favor Gênesis 46, de 1 a 6. Cada altar que ele foi fazendo, ele foi colocando um nome, e todos os nomes estavam sendo referenciados a Deus. Em nenhum momento você vai ver assim: este altar é porque eu conquistei, este altar é porque eu perdoei, este altar é porque eu fiz. Não, o El, do Peniel, ou tudo que está relacionado, ele sempre coloca o Deus, o local, a cidade de luz onde Deus habita, tudo está correlacionado a Deus. Tudo na sua vida tem que estar relacionado a Deus. Mas pastor, até quando eu vou comer, até quando você vai comer: Senhor, obrigado por essa refeição, está atribuído a Ele. Quando você acorda: Senhor, obrigado pelo fôlego de vida, o Senhor me deu mais uma oportunidade. Quando vai dormir: Senhor, obrigado por fazer todo esse dia, passar por tudo, pelos livramentos, pelas coisas que eu não vi, mas obrigado. Quando entrar por aquelas portas: Senhor, obrigado por ter uma casa de oração.
Senhor, obrigado por ter um local onde eu posso me relacionar contigo. Obrigado, Senhor, por ter um local onde eu tributo louvores e adoração a Ti. Em todo local você tem que associar a Deus. E partiu Israel com tudo que tinha e veio a Berseba. E ofereceu ali sacrifícios ao Deus, seu pai, de Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite. E disse, Jacó, Jacó. E quando Deus fala assim, meu Deus, o coração treme. E ele disse, eis-me aqui. E disse, eu sou o Deus do teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José para a sua mão sobre os teus olhos. E levantou Jacó de Berseba, os filhos de Israel, levaram seu pai Jacó e seus irmãos, e os meninos, as suas mulheres, os carros que Faraó havia enviado para levar. E tomaram o gado e os bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito. Jacó e toda a sua descendência com ele. Até aí. Todo mundo conhece esse trecho na Bíblia? José vira governador. Há uma escassez. José manda buscar a sua família. E nesse momento, Jacó, sabendo sempre que o seu filho estava morto, que não tinha mais a alegria do seu filho, recebe uma notícia inversa. Sabe aquele seu filho que estava morto? Não está morto, está vivo. Sabe aquela sentença de morte que houve na sua casa? Não tem mais morte. Irmãos, pode passar o tempo que for, a palavra de Deus vai se cumprir. Pode passar o tempo que for, Deus tem que colocar às vezes escassez em algumas áreas, Deus tem que movimentar algumas coisas, mas Ele faz cumprir a palavra dele. E aqui foi muito claro, sabe aquela notícia de morte? Hoje é vida. Se havia notícia de morte na tua casa, Deus está falando que hoje é vida. Se havia escassez, agora não há fartura, porque o mesmo Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Só que Jacó está vivendo uma realidade no interior dele, porque ele carregava aquela dor. Olha como Deus é tremendo. Ele veio conquistando, vivendo, crescendo, conquistando, multiplicando. Só que lá no interior dele ainda havia aquele machucadinho, aquela mágoa, aquela situação. E ele falava assim, perdi o meu filho. Passa 10 anos, a gente ainda continua sentindo a perda. Não dói quanto o início, mas dói. E aí o que acontece? Em meio a toda essa notícia, falam com ele, ele fala assim, eu vou consultar Deus. Mas ele tem tanta experiência, tanta intimidade, ainda assim ele continua consultando a Deus. O senhor toma alguma atitude sem falar com Deus? Eu aprendi também, tudo que eu tenho que fazer, eu vou falar com Deus. Porque eu sei que se eu agir pela minha emoção, se eu agir pelas o cotidiano, o que está me arrendando, o que está ao meu lado, eu vou fazer besteira. Ele era um homem que já tinha pessoas a seu serviço, era muito rico. Mas ainda assim ele fala, tudo bem, vocês falaram que eu tenho que ir para lá? Primeiro, eu vou consultar Deus. Se Deus falar que eu tenho que ir, eu vou. Do contrário, eu permaneço aqui. E aí ele colocou assim, Deus apareceu para ele e disse, vá. E ainda mais, eu vou nessa caminhada, eu estou contigo. E aquele filho que disseram que morreu, na realidade ele vai fechar os seus olhos. Aquilo que era dor para você, ele será maior honra para a tua vida. Eu estou dizendo, aquilo que era a pior coisa na tua vida, Deus colocará como honra para você. Aquilo que foi opróbrio durante anos, aquilo que você carregava como machucado, Deus está falando que será a maior honra na tua vida. Em nome de Jesus. E aí nessa caminhada eu gosto de uma frase de Lutero que ele fala assim, eu não sei os caminhos que Deus tem, mas eu sei que Ele é meu guia. Irmão, é assim, se Deus falar para você, vai, independente do que aconteça, Ele está caminhando contigo. E essa frase, coloca para mim por favor, Gênesis 28:15. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque eu não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Há uma promessa de Deus, Ele está falando, eu estou contigo todos os dias, e além disso colocarei Cristo, eu estou contigo até o fim.
E ele ainda fala assim, ó, até que haja cumprido o que eu tenho falado, até que tenha cumprido na tua vida, Deus está com você, caminhando do teu lado. Aí você está falando, pastor, eu não estou vendo, mas ele está falando, eu estou com você até o fim. Jesus, aí vem onde eu queria. Lembra lá no início, Gênesis 28, 10 e 19? Jacó sai da casa do pai dele e foge para o deserto. E aí, em meio a essa caminhada, 28, 10 a 19, que eu li no início, em meio a essa caminhada no meio do deserto, ele pega uma pedra para dormir. Irmão, deserto não é lugar de dormir. Deserto é ruim. Quem já assistiu o filme, vem aquela tempestade de vento lá, traz areia, traz tudo, cobre. Mas não é o local que determina onde eu vou dormir, sou eu. Eu vou falar de novo. Não é o lugar que determina que você vai dormir ou não. Quem determina o lugar que dorme é você. Ai, mas esse problema está me tirando o sono. Eu não consigo. Deus está falando que hoje acabou o tempo que você perdia o sono por causa de problemas. Acabou o tempo que você ficava, e agora como é que eu faço? Deus está falando, descansa em mim. Descansa em mim e durma. Aquele homem dormiu no deserto, irmão. Não sei quem já encostou numa pedra em parque, em qualquer local. É ruim, é duro, é difícil. Mas se eu tenho maturidade espiritual, eu consigo fazer de uma pedra travesseiro. Eu consigo fazer de uma rodoviária um dormitório. Consigo. Eu consigo fazer muitas vezes a falta de um ticket durar um mês inteiro. Eu consigo muitas vezes fazer uma marmita com o que tem dentro de casa e fazer a melhor comida. Não é a situação que faz, sou eu que faço ser a situação diferente na minha vida. Está na hora do cristão verdadeiramente entender quem é Cristo. Não é a situação que conduz você. Quem tem que te conduzir em todas as coisas é Cristo. Porque se Ele está na tua vida e Ele é o centro da tua vida, o cenário pode ser o pior do que tiver. Ele está falando, eu estou contigo e você vai fazer tudo novo. Eu vou transformar isso. Não olhe para a tempestade, não olhe para esta pedra, não olhe para o deserto, descansa. Jesus. E aí eu vejo Pedro, né? Lá em Atos 2. No meio da prisão, o camarada dorme. Em 97 ou 98, quando eu tinha uma empresa de instalação, eu fui instalar câmera e alarme dentro do cadeião de Santo André. Irmãos, eu confesso a vocês, quando eu entrei, e o rapaz fechou aquele ferrolho, que fez BUM! Travou aqui dentro, a atmosfera daquele lugar. Eu falei, Jesus, como que alguém dorme nesse lugar? E aí eu estava indo na parte de cima, onde tem as alas, onde o pessoal fica fazendo caminhada ali e tal, tomando sol. E eu olhando tudo aquilo, eu falei, Jesus, como que consegue dormir? Será que vamos bater? Será que vamos matar? Será que isso? Será que... Pedro, dormia. Porque a confiança dele não estava no ambiente. A confiança dele estava em Cristo. Deus está falando, quem está com você sou eu. A caminhada sua é minha, o trajeto é meu. E quem faz tudo com você sou eu. Você pode estar dormindo em qualquer local, mas quem te dá o descanso sou eu. Eu já vou finalizar aqui, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Pessoas que não dormem direito por situações, a cabeça fica mil, e o Eterno está falando que hoje está curando essa situação. Viu, Dani? Deus está curando. Deus está curando o seu interior sobre isso. Você vai deitar e vai descansar. Não é o local mais. Você vai olhar o ambiente, pode ser igual. Mas o Eterno está curando o teu interior. Trazendo refrigério para você. Aquelas pressões, quando você deita, não vai acontecer mais. Dá um lenço para ela, por favor, no obreiro. O Eterno vai transformar essa situação. Você vai começar a enxergar Deus. Vai acontecer situações que vai tirar o teu foco. Tentar tirar o teu foco. Mas o Eterno falou, não olhe para a situação. Olhe para mim. Que eu vou mudar essa situação. E você vai ser honrada. Não vai ser mais zombaria. Vai ser honrada diante do Eterno. Jesus. Jacó colocou uma pedra e fez como travesseiro. E aí eu entendo que quando eu tenho maturidade espiritual,
eu consigo descansar nesta pedra e ter sonhos proféticos. Quando eu tenho maturidade espiritual, até pedra se torna travesseiro. Até o chão se torna o melhor colchão. Só que quando eu durmo, Deus me dá visões. Assim como foi com ele, e eu ainda coloquei aqui. Ele via uma escada que vinha do chão até o céu. Todo mundo viu até louvor sobre isso, né? Uma escada que liga o céu e a terra, anjos subindo e descendo. Só que ele enxergava, na visão dele, que ele dormia, ela vinha do chão para o céu. Só que a partir daquele momento, ele teve a visão espiritual do que está em Cristo. Que tudo começa do céu e vem para a terra. Eu vou falar de novo, até hoje você pode ter visto situações que começavam daqui e ia para lá. Só que hoje ele está te ensinando que tudo começa lá e virá sobre a tua vida. E eu vou provar isso na Bíblia que era Cristo. Antes disso, coloca para mim, por favor, Gênesis 28, 16 e 17. E aí eu vou provar depois que é Cristo nisso daí. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar. Vou ler só até aí, volta no verso anterior. O Senhor está... Você não entendeu ainda. A pior coisa é você estar no local, caminhar no local e não saber que Deus está lá. É duro isso. Deus está ali e a gente não percebe. Nas pequenas coisas, às vezes, Deus está manifestando a glória dele e você não percebe. E aqui ele fala depois: quão terrível é. Ele está falando assim: quão terrível é eu não saber que eu estou nesse local e não enxergo Deus. Porque a caminhada do dia a dia muitas vezes quer tirar Deus da situação, mas ele está falando: olhe para Cristo. Coloca, por favor, João 1:51. E eu vou provar que esta visão é Cristo, quando ele viu a escada. Oh Jesus, que a porta é o Senhor. E disse-lhe: na verdade te digo, que daqui em diante, vereis o quê? O quê? E os anjos o quê? Peraí, mas ele está lá em Gênesis falando isso? E por que está aqui? Ele teve a revelação do que seria através de Cristo. Descendo sobre quem? Quem que é o Filho do Homem? Ele teve a revelação que tudo vem através de Cristo. Naquele sonho, por isso que eu falo, quando nós temos essa maturidade espiritual, nós entendemos que tudo está correlacionado a Cristo. Fecha os teus olhos. Curve sua cabeça. Senhor, eu encurtei um pouco tudo aquilo que eu iria falar, até porque eu já houve um culto na manhã e foi muito cansativo os dois seguidos. Mas o Senhor coloca no meu coração agora que, além de mudar a caminhada de pessoas aqui hoje, o Senhor quer fazer com que elas enxerguem o Senhor mediante toda essa situação. O Senhor quer transformar a caminhada de dor. Hoje é noite de encontro, é noite de abraço, é noite de reconciliação com irmãos, com o Senhor, é noite de viver uma nova experiência contigo, e que o mundo possa ver os frutos através das nossas vidas. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei como está a sua vida, mas eu conheci um Cristo que mudou o meu caminhar, que mudou a minha vida, e Ele fez isso com tantas pessoas, e Ele está falando hoje, literalmente, se você abrir o teu coração, o teu interior, colocarei sobre você uma nova caminhada, uma experiência comigo, que você jamais imaginou, e nesta caminhada, o meu nome será glorificado.
As pessoas olharão para você e não verá mais um derrotado, um fracassado, uma fracassada. Verá alguém que conhece Cristo de verdade, que teve experiências com Cristo, não com o mundo, não com teologia de prosperidade, não. Como alguém que abraçou sim a oportunidade de conhecer Cristo e jamais largou esta oportunidade. Se você mesmo depois de ter tomado a Santa Ceia ainda sente além de aceitá-lo, abraçá-lo nesta noite, vem aqui à frente, eu quero orar por você, nós estamos em família. Se você sente hoje de falar, Senhor, eu lutei até aqui, as situações me oprimiram, eu pensei que realmente eu iria morrer, mas hoje eu tive uma palavra de renovo, eu quero orar pela tua vida. Se meio a situações de derrotas o inimigo colocou e semeou realmente na tua mente que você não era capaz, hoje Cristo está falando que eu te capacito. Vem aqui à frente, eu quero orar para a tua vida, e assim eu agradeço a minha oportunidade, e as palmas louvam ao Senhor.